Boa noite, meus queridos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O mês de maio é nacionalmente conhecido como Maio Laranja. Mês de enfrentamento e prevenção ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Uma criança é sexualmente abusada a cada 4 segundos no mundo. 70% das vítimas de estupro no Brasil são crianças e adolescentes. A maioria entre 7 e 14 anos. 90% delas são abusadas por pessoas que elas conhecem, confiam e amam. Vocês acham que realmente esse tema ele deve ser abordado apenas neste mês? Será que o abuso infantil tem classe social? Realmente precisamos falar sobre isso. Hoje estamos com a psicóloga do Conselho Tutelar, que é a escuta especializada aqui de São Miguel do Iguaçu, no Paraná, Vanessa Tramontim, da Soler Araújo. Boa noite. Muito obrigada por vir, querida. Boa noite, Cris. Obrigada. Eu que agradeço o convite para poder falar desse assunto tão importante e que, como você falou, merece um espaço aí na vida das pessoas durante o ano todo. Tem que ser contínuo. Sim. Né? E desde já também agradecendo a Angélica Monsani, psicóloga e chefe de divisão do CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que se disponibilizou a estar conosco nos próximos programas também, a enviar a sua equipe, criar pontes com os outros órgãos que realizam esse trabalho realmente muito importante de conscientização, de alerta para a nossa sociedade, para nossos pais. Temos realmente muita coisa para falar sobre essa questão. Bom, os dados são assustadores. Para além deles, assusta também a ausência de debates na sociedade e de engajamento para proteger e prevenir situações de violação de direitos de crianças e adolescentes. Quer dizer, precisamos quebrar esse tabu. As pessoas têm medo de falar sobre isso ainda, Vanessa? Sim. Tanto dentro das suas casas, quanto fora delas. Né? Para a gente falar e conseguir orientar uma criança a respeito do cuidado com o seu corpo, com as suas partes íntimas, o que é legal, o que é bacana de um toque, o que não é, a gente precisa primeiro romper algumas barreiras em nós mesmos. Falar de sexualidade não é algo fácil para muita gente. Exatamente. Então, como que uma pessoa vai dar conta de orientar, por exemplo, o seu filho, sua filha, o seu enteado, a sua afilhada, sobre o cuidado com o corpo, né? E o que é um sinal de alerta, caso alguém faça algo, se essa própria pessoa, às vezes, não consegue lidar com a própria sexualidade de uma maneira leve, bacana. Né? Então, por isso que também é um tabu. Além, é claro, de que os espaços, muitas vezes, abrem poucas possibilidades para a gente falar sobre isso. Né? Na verdade, hoje em dia, tem tanta coisa na internet, tem livros, tem profissionais, né, aí, aos montes aqui em São Miguel, para poder te ajudar as pessoas que têm esse tabu realmente dentro delas. Né? E fazendo uma correção, quando eu falo os espaços, muitas vezes abrem poucas possibilidades, eu digo dos espaços específicos que as crianças circulam. Certo. Né? Então, a casa, a escola, né? Enfim, outras modalidades, outras coisas, outras atividades que as crianças fazem. Né? Então, quanto a gente abre as portas para as crianças perguntarem, né, as suas dúvidas. Né? E algumas vezes a gente, quando elas perguntam, a gente tenta barrar ali logo de imediato. Né? Então, exatamente. Como você falou, realmente ainda é um tabu. Mas a gente vê muitas portas se abrindo também. E isso é bem importante, a gente tem que ressaltar também. Na verdade, enquanto esse medo existir, o número de crianças e adolescentes violentados vai aumentar. E aí a gente encontra já
Não uma contradição, mas um fato interessante. Por exemplo, nós estamos fazendo a campanha agora, né, de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. O que a gente espera com essa campanha? Que os números aumentem. Por quê? Porque a gente espera que aquela criança que está sofrendo em silêncio crie coragem para falar. O que é muito triste, porque a gente queria... O que nós gostaríamos? Era fazer campanha para que todas as crianças estivessem orientadas e ninguém precisasse falar. Mas a porque realidade... isso não o que nós gostaríamos é que isso não acontecesse com as crianças. Claro. Mas a gente tem que fazer um movimento inverso, de orientar as crianças para que elas tenham coragem de falar, e aí os dados sobem. É sabido que a gente tem uma subnotificação de dados. O que é isso? Então, por exemplo, nem todas as crianças vítimas de violência nós temos conhecimento. Certo. Porque muitas estão guardando em segredo. Algumas pessoas, talvez até algumas pessoas adultas que estejam nos ouvindo agora, conhecem ou passaram por situações assim. E estão na sua casa dos 30, 40, 50 ou 60 anos e nunca conseguiram contar isso para ninguém. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já ouvi de pessoas adultas, bem adultas, Sim. Né? E eu já ouvi isso para uma vida toda. É a primeira vez que eu estou contando para alguém. Nossa. E é devastador. Né? Que essa pessoa tá carregando aí uma vida inteira e realmente não consegue, tem um bloqueio aí para poder direcionar outras pessoas, seus filhos, é o que a gente estava comentando. Isso. Cada um vai lidar com isso de uma forma e vai sentir os impactos disso de uma forma, né? Vai depender também de como foi essa situação de violência, por quanto tempo ela durou, quem foi esse agressor, se a pessoa era ou não obrigada a conviver com esse agressor durante o resto da sua vida, ou se isso foi um fato pontual, né? Vai depender da forma como a pessoa é na sua própria personalidade, né, na sua rede de apoio. Então, a forma como uma situação de violência vai impactar é muito particular de cada um. Sim. Né? Então, eu já escutei crianças que tiveram uma violência muito brutal, muito chocante, e que não se impactaram tanto quanto uma violência que não ocasionou tanta dor no corpo, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Né? O abuso com o ato sexual e o abuso sem o ato sexual. Então, algumas crianças que tiveram um abuso sem o ato sexual podem sim ter se impactado mais do que aquela que teve o abuso com o ato sexual. Porque o que vai determinar, o que vai dizer o quanto uma pessoa vai se impactar é uma série de fatores. Né? Mas é fato que algum impacto vai ter. Com certeza. Vanessa, essa questão, eu até queria que colocasse na tela os dados dos casos que a equipe pesquisou, coloca em média e dos casos denunciados no país, 40% crianças têm entre 0 a 11 anos, 30% entre 12 a 14 e 20% entre 15 a 17 anos. Vanessa, isso se dá por inúmeros fatores, que é o que a gente estava falando, como, por exemplo, o medo do preconceito, pelo silêncio das vítimas, que às vezes até elas não entendem o que está acontecendo com elas, pela vergonha, pela falta de informação que deveria vir dos familiares, que é realmente o que a gente está falando, e pelo medo das ameaças. Isso. Essa questão é bem importante, o medo das ameaças. Né? Vou contar um pouquinho do meu histórico profissional, até para as pessoas entenderem o que eu estou fazendo aqui. Certo. Eu sou formada em psicologia há 15 anos, e eu trabalhei, talvez um programa que algumas pessoas conheçam, que é o programa Sentinela, já não existe mais, ele foi extinto e ele virou o CREAS. Certo. Então, faz 15 anos que eu atendo pessoas que, de alguma forma, passaram por alguma situação de violência. Quando você fala do silêncio, existe o que a gente chama de pacto do silêncio entre a vítima e o agressor. O que é esse pacto do silêncio? Ele é marcado por algumas dessas características: o medo, uma confusão no sentimento da criança, porque, na grande maioria dos casos, o agressor ele é alguém que ela conhece, confia e gosta. Então, uma criança, por exemplo, de 5, 6 anos, ela pode não identificar que aquele toque na região genital dela é um toque errado. Ela não tem esse conhecimento. Né? Então,
aquilo confunde a cabecinha da criança. Porque essa pessoa está no convívio dela. É do afeto dela, ela gosta, cuida, dá um presente, conversa com o pai, entra e sai da casa. Não tem sinais de que... Não tem sinais do porquê ela não confiar. Né? Então, um medo, a ameaça. Eu já atendi crianças, por exemplo, que foram ameaçadas de morte, caso contasse para alguém. Eu já atendi crianças que não contaram para proteger a irmãzinha mais nova. Então, se você contar para alguém, eu vou fazer a mesma coisa com a sua irmã mais nova. E aí, o que o agressor faz, o que essa pessoa faz? Ela silencia a criança nesse pacto do silêncio, né? E a criança, por medo ou por querer proteger alguém, acaba não falando. Quando nós fazemos as campanhas, quando a gente participa, né, de programas, quando a gente fala sobre esse assunto, o que a gente quer? De fato, orientar as pessoas, mas principalmente atingir as crianças. E dizer para elas, tem pessoas que estão aqui por você. Isso pode ser que isso não te aconteça. Né? Uma criança, uma vez, me disse, chorando, falou de uma situação de abuso, e ela disse assim... Ele disse que vai matar a minha avó. E eu amo a minha avó. Isso... ele não vai fazer isso? Eu disse, eu não sei. Eu posso te dizer o que eu já ouvi em muito tempo. Né? Eu perguntei, quantos aninhos você tem? 11. Eu falei, então, eu escuto crianças há muito mais tempo do que você tem de vida. E nunca aconteceu algo assim. Isso eu posso te falar. Mas eu não posso te dizer que ele realmente não vai fazer alguma coisa com a sua avó. A gente não pode mentir para a criança. Sim. Então, se a criança falar e aí você, professor, pai, mãe, médico, psicólogo, enfim, enfermeiro, né, atendente de loja, se uma criança chegar na sua loja e resolver abrir a boca e falar alguma coisa e diz assim, mas por favor, eu vou te contar uma coisa, mas eu quero segredo. Você não pode contar nada para ninguém, não. Você vai dizer, eu não posso guardar segredo, porque nem tudo eu posso resolver. Eu preciso, muitas vezes, pedir ajuda para outros adultos. Então, a gente não vai mentir para a criança. Né? Com relação às ameaças também, a gente não sabe, né, o que pode acontecer. A gente tem, claro, dados aí do que a gente já vivenciou, né? Mas, infelizmente, a ameaça acontece, sim, a fim de colocar a criança nessa situação de silêncio. Né? Por quê? Porque aí o agressor continua naquela situação de violência, né? Ele pode continuar fazendo o que ele está fazendo e não ser responsabilizado, porque a partir do momento que a criança fala, essa pessoa pode ser responsabilizada. Há uma denúncia na delegacia, né? Há uma investigação que acontece, se houver indício mesmo de crime, isso vai para o fórum, né? E aí corre todo o trâmite legal mesmo da questão. O agressor não quer isso, né? Claro. Então, ele vai fazer o possível para manter a criança naquela condição de silêncio. Uhum. Abuso sexual, violência sexual, exploração sexual são coisas distintas, Vanessa? Porque as pessoas, a gente tende a achar que é uma coisa só, não. Abuso, a violência, enfim. Nós temos como violência sexual, nós temos 2 tipos de violência sexual. O abuso e a exploração. Cada um deles tem as suas características. O abuso sexual, ele pode ser com ato sexual e sem ato sexual. Nossa, mas como assim, né? O abuso sem ato sexual pode ser, por exemplo, a gente pegar algum conteúdo com cunho sexual e mostrar para uma criança. Né? Certo. Pode ser a gente querer ver essa criança nua, né? Um adulto, um adolescente mais velho. Já é um abuso. Pode ser um toque. Mas veja que até o abuso sem ato sexual, ele pode, inclusive, não ter toque algum. E ser uma violência mesmo assim. Fotografar uma criança e vender as fotos, por exemplo. Né? Certo. Ou olhar uma criança num momento íntimo, no banho, enfim, ou num momento para obtenção de prazer. Isso também pode ser um abuso. Então, a violência sexual é o abuso e a exploração. O abuso com ato sexual, o próprio nome diz, né? Tem ali algumas práticas ligadas à questão sexual. E sem o ato sexual, envolve toque, olhares, né? Pedir para a criança, muitas vezes, tocar o corpo do adulto ou dessa pessoa mais velha. E era outra coisa. E a exploração sexual é o que antigamente as pessoas falavam, né, talvez algumas conheçam dessa forma ainda, que é
a prostituição infantil. Certo. A gente não fala mais prostituição infantil, porque a gente sabe que o que caracteriza, o que determina, o que faz com que uma adolescente ou um adolescente venda o seu corpo com 12, 13, 14 anos é uma série de sucessões de violência. Né? Então, é uma criança que já não foi muito protegida pela sua família. É uma criança que o Estado, muitas vezes, quando eu digo Estado, os órgãos que estão aí para proteger, certo, né? Que é o que a gente chama de rede de proteção. Né? As políticas públicas de saúde, assistência social, educação, né, cultura, esporte, todas elas estão aí para proteger as crianças e os adolescentes e para garantir os direitos. Então, essa adolescente, e aí eu falo no feminino porque é muito mais comum meninas mesmo, sim. que está lá numa situação de exploração sexual, ela já vem de um histórico de desproteção da família e muitas vezes do Estado também. Então, a gente não fala mais prostituição infantil. A gente fala exploração sexual. Certo. E agora tem essa questão do grooming, que é a prática realizada na internet, onde um adulto se passa por outra criança, a fim de se aproximar de um menor de idade, ganhar sua confiança e criar uma conexão emocional para conseguir se aproveitar sexualmente dela. Essa questão da internet, essa questão virtual aí, as nossas crianças, os pais que não estão tão presentes também. Isso chega até vocês? Já tivemos casos aqui, inclusive há alguns anos já, quando isso não era tão comum assim, né? Sim. Mas eu lembro de caso, por exemplo, em 2014, um caso, né, de 2014, 2015, que a gente atendeu aqui também, que foi necessário uma orientação para a família de uma pessoa adulta, né, que estava tentando assediar e convencer, né, uma adolescente. Né? Infelizmente, a gente tem, sim, algumas vezes até existe orientação por parte da família, outras vezes não. Muitas vezes os adolescentes pensam que essas coisas não vão acontecer com eles. Existe uma certa autoconfiança aí na adolescência também. Não, né? Eu sou bem esperto, eu sou bem inteligente. Que não é algo assim, que é para a gente julgar, é algo para a gente constatar, para a gente saber intervir de maneira melhor, né? Mas existe isso. Né? Então, isso não vai acontecer comigo, eu não vou ser enganada, enfim. Exatamente. Mas acontece. Bom, eu vou te pedir sobre a questão do Sentinela. Você, a minha irmã, Cleciane Ênica, que está em São Paulo agora. Um beijo para você, Clê. Ela trabalhou também por vários anos no Sentinela. A questão do Sentinela é parecido com o Conselho Tutelar. Com o CREAS. Com então, o CREAS. Isso. O programa Sentinela, ele foi um programa que ele existia apenas em algumas cidades do país, onde já havia, na época, um índice grande de violência sexual contra criança e adolescente. E São Miguel do Iguaçu estava. E existia o programa aqui na nossa cidade. Sim. Ou seja, eu entrei depois da Cleciane, foi em 2008, quando ela saiu. Então, eu não sei quando que o programa foi iniciado aqui na cidade, mas vejam, em 2008, numa cidade do oeste paranaense, com 20 e poucos, nem 30 mil habitantes, nós já tínhamos um programa para atender as famílias por conta do alto índice de violência sexual. E nessa questão da escuta especializada, além da criança, também é ouvido o possível agressor? Não, o possível agressor não. A não ser que ele também seja uma criança. Aí sim, eu vou explicar. Então, lá no Sentinela, a gente atendia as crianças e os adolescentes e suas famílias, só. Depois, o governo federal mudou e já o Sentinela foi extinto e criou-se o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, onde você, né, como você bem falou, a Angélica é a chefe de divisão lá. É a coordenadora do serviço. Lá no CREAS, aí não é só mais as crianças que a gente atende. Então, lá são atendidas crianças, adolescentes, mulheres, idosos, pessoa com deficiência, pessoa em situação de rua, pessoa vítima de discriminação por orientação sexual. Então, todo esse público é atendido por uma equipe lá no CREAS. E uma outra equipe trabalha com os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. Então, o CREAS ele é um dos lugares onde a criança e a família são atendidos aqui no município. As crianças, né, que passam por situação de violência. Certo. Antes de chegarem no CREAS, então, como que acontece aqui no município? Então, alguém identificou
a criança chegou falando na escola, ou na unidade de saúde, ou enfim, qualquer lugar, ou alguém passou na rua e viu alguma coisa que achou meio estranha, e qualquer pessoa pode ligar no Conselho Tutelar e comunicar a situação. Então, a situação sempre ela vai ser comunicada no Conselho Tutelar, Delegacia ou Ministério Público. Mas se chegar na Delegacia ou Ministério Público, eles também vão passar para o Conselho Tutelar. Porque é o Conselho que vai conversar com essa família e vai identificar todos os serviços, todos os atendimentos que essa família precisa para superar aquela situação de violência e não continuar vivendo com aquele trauma, né? Então, a situação é encaminhada para o Conselho Tutelar. Lá no Conselho Tutelar, então, atualmente eu estou trabalhando na sede do Conselho Tutelar e eu faço esse trabalho que a gente chama de escuta especializada, que não é um trabalho que fui eu que dei o nome, né? É um trabalho que é uma lei federal que regulamenta como tem que ser esse trabalho. Então, não obrigatoriamente tem que ser um psicólogo, enfim. Aqui no município eu me disponibilizei e aí me encaminharam para exercer essa função. Então, eu faço a escuta especializada. E o que é isso? A criança, então, a notícia chegou no Conselho Tutelar, a criança, a família talvez nem saibam que o Conselho já sabe disso. O Conselho Tutelar vai coletar informações iniciais sobre essa situação e vai chamar essa família. Ninguém mais vai conversar com a criança, só eu. Então, essa criança vai até o Conselho e eu vou conversar com ela. Por que foi feito isso? Porque é sabido, cientificamente falando, que a criança, quando passava por uma situação de violência, isso que a gente chama de rede de proteção, todos esses profissionais que trabalham atendendo crianças, a gente se desespera porque é um assunto muito difícil de trabalhar. A gente quer ajudar, a gente mexe com os sentimentos da gente. Então, o que acontecia? A criança falava, por exemplo, na escola, para uma prof. Aí a outra prof às vezes comentava, meu Deus do céu, olha o que meu aluno falou, como que eu vou mandar ele para casa agora, eu não tenho coragem, porque isso vai acontecer de novo. E daí chama a coordenadora e fala para a coordenadora, vem cá, fulaninho, conta aqui, o que eu vou fazer com você, como que eu vou cuidar de você. E daí chama a diretora, então essa criança já falou 4 vezes. Já passou pela questão Era do por sofrimento. Maldade? Não era por maldade, né? Porque é um assunto que realmente comove todo mundo. Sim. Então, sabendo disso, de que isso não acontecia só aqui, isso acontecia no Brasil inteiro, né, foi instituída então essa lei, né, que é para ajudar a gente, os profissionais, a se organizarem de uma forma que essa criança vai ser ouvida só uma vez. Ali no caso, no nosso caso, é aqui no Conselho Tutelar, né? Pode não ser, enfim, cada município se organiza da forma como quer. Então, essa criança chega e aí eu vou conversar com ela. Qual é o objetivo da conversa? Verificar como que ela está, verificar o que aconteceu e o que a gente pode fazer para ajudar ela a superar, a curar essas feridas dela. Aí, muito provavelmente, essa família vai ser encaminhada para receber atendimento lá no CREAS, que é o que era o antigo programa Sentinela. Certo. Entendi. Ok. Deixa eu falar um pouquinho dos nossos patrocinadores e a gente já volta. Safisul, o plano familiar do sul do Brasil, que por apenas R$2 por dia, você tem uma empresa no momento mais difícil da sua vida. Solta o VT. A Safisme agora mudou o seu nome para Safisul, o plano familiar do sul do Brasil, que também oferece descontos especiais em farmácias, laboratórios e em clínicas médicas. A Safisul também disponibiliza materiais ortopédicos para melhor atender seus associados. Com a Safisul, que é uma empresa especializada no assunto nos momentos de maior fragilidade, o conforto aos familiares envolvidos é garantido. Por isso, é importante contar com uma empresa especializada no segmento que é do município e que trabalha com eficiência. Entre em contato para conhecer as facilidades ou, se preferir, um profissional irá até a sua residência para que conheça os planos da Safisul. Estamos na rua Helmut Hennica, número 121, ao lado da rodoviária municipal, anexo à funerária São Miguel. Os nossos diretores, com mais de 35 anos de experiência, Clécio Hennica e Tiago Kerber, estão sempre prontos para atender com eficiência
e de forma humanizada. Você, são miguelense, faça seu plano com a empresa Safisul, que é da sua cidade, e conhecerá as vantagens de uma empresa de confiança. Não deixe enganar-se, a Safisme mudou o seu nome. Agora é Safisul, o plano familiar do sul do Brasil. É Safisul por você nos momentos de maior fragilidade. Olha só que tem gente com a gente. Bruna Marques, boa noite, colegas. Admiro o seu trabalho, Vanessa. A Bruna Marques é uma querida, também já esteve conosco, falando sobre sexualidade. Um beijo muito especial para você. Maristela Tramontim, boa noite, minha querida. Um beijo. Ivanete Mondardo Lopes. Parabéns, esse programa é muito importante. Obrigada, Nete. Beijo para você. Adriana Mota, parabéns, Vanessa, pelo excelente trabalho que você executa em nosso município. Muito bom. Muito obrigada por estarem conosco. Vai colocando aí os seus comentários, expondo aí as suas ideias sobre esse tema, sobre essa questão, tá bom? Nós estávamos falando sobre a questão das denúncias. São mais frequentes da escola? Essas denúncias vêm mais de pessoas da família, de vizinhos, por exemplo? As denúncias dos programas da rede de proteção são muito mais frequentes. A gente tem, sim, situações que a própria família vai buscar o atendimento, né? Mas, realmente, da escola, da delegacia, do Ministério Público, acabam sendo bem mais frequentes. Principalmente da escola. Porque vamos pensar, aquela criança de até seus 7, 8 anos, quais os ambientes que ela convive? A casa, a escola, a casa de um parente, um vizinho. Então, se a gente pensa que 90% dos abusos acontecem por pessoas do convívio da criança, acontecem nesse círculo da casa. Quais as outras pessoas de referência que ela tem de confiança? A escola. Porque são esses os espaços que ela circula. Exato. Então, acontece muito, sim, da criança ou ela falar na escola, ou os profissionais da escola identificarem que tem alguma coisa estranha com aquela criança. Porque os profissionais, eles são... excelentes. E, assim, precisa ter esse preparo. Sim, e eles são visão, excelentes, né? Na observação da criança. Então, aquela criança que ela tem o jeitinho dela, o professor sabe. E, de repente, ela muda. De repente, ela começa a chorar mais. De repente, ela não quer mais voltar para casa. Ela fica se enrolando, porque ela não quer ir para casa. Né? E a equipe da escola, geralmente, eles conseguem identificar esses sinais. Tem algumas modalidades de denúncia. Tem a denúncia anônima, a denúncia pela comunidade, a denúncia, o comunicado quando a própria criança fez o relato, né? Então, a própria criança contou para alguém, e esse alguém vai e comunica o conselho tutelar. Mas tem a denúncia que a gente fala também quando a criança não fala nada, que é a denúncia por sinais, sintomas e comportamentos. Né? Então, os nossos profissionais aqui da Rede Municipal de Ensino de São Miguel já receberam uma capacitação no começo do ano passado, né? Todos os profissionais, na época, aproximadamente 500 profissionais, e a gente falou um pouquinho sobre isso também. Como fazer esse comunicado, como identificar uma criança que está passando por uma situação de abuso, mesmo que ela não fale. Porque aquela que não fala, muitas vezes, é a que mais tem medo. E ela dá sinais. E ela dá sinais. Então, como identificar esses sinais? E aí a gente, claro, orientou esses profissionais a realizarem a denúncia, né? Como fazer a denúncia nesses casos em que a criança não fala. Né? Eu tive uma questão, porque vivi muito tempo em São Paulo, e quando eu cheguei num apartamento, isso foi na Zona Norte, eu percebi gritos, né, de uma pessoa. Aí você não sabe se é um filme, eu nunca tinha presenciado, não, mas nunca tinha ouvido. E aí eu fui buscar algumas informações e comecei a ouvir frequentemente essa menina gritar. E teve uma vez que eu eles moravam embaixo do meu apartamento, eu saí na sacada e falei, olha, eu vou ter que chamar a polícia. E ele olhou para mim, na verdade eu não cheguei a vê-lo, né? Ele olhou e falou, chama. Aí eu fiz realmente uma denúncia anônima, e no outro dia eles já não estavam mais lá, enfim. Só que assim,
pessoas, vizinhos ali, me falavam, não se mete nisso. Cara, isso é muito triste. Muito. Você ouvir algo e você simplesmente fingir que não está acontecendo nada. E muita gente faz isso, Vanessa. Principalmente em cidade grande. Eu acredito, não, eu já tenho muitos problemas, eu não vou me meter nisso aí. Gente, que é isso? Cadê a empatia? Cadê empatia? Cadê tantas outras coisas que a gente prega? Como uma sociedade bastante religiosa. Exato. Nós somos uma sociedade muito religiosa. Se a gente for avaliar... Qual é a porcentagem da população que é ateu? Que não tem uma religião. Que não tem uma religião, que não prega bons valores. Né? E ou finge pregar, né, Vanessa? E o que a gente vê nessa questão de defesa do direito de crianças? Né? Ou de você se omitir diante de um crime. Porque é um crime. É que nem nós falamos, né? O nosso subtítulo é isso. Quem não denuncia também violenta, gente. Isso. Então, isso mesmo. não tinha condição de ficar quieta, e enfim. É muito triste. A gente espera que com o tempo e com o acesso à informação, as pessoas vão rompendo cada vez mais essas barreiras aí que impedem de fazer as denúncias, né? E que tenham esse comportamento mesmo, né? De ver uma situação e conseguir denunciar. Para que a gente não tenha, né, assim, mais alguns meninos Bernardos por aí, né? Como aquele menino do Rio Grande do Sul, que foi morto pela própria madrasta, né? Porque não queriam dividir a herança. Eu acho que se nós cuidássemos mais, porque a gente é muito de cuidar dos nossos ali, né? Mas se a gente cuidasse mais das pessoas, olhassem mais as pessoas, diminuiria, enfim, viriam mais denúncias. É possível, né? É possível, sim. A campanha Maio Laranja acontece no mês de maio, mas a necessidade de levantar o tema e incentivar as denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes é contínua. Como na maioria dos casos a violência acontece, como a Vanessa está falando aqui, dentro da residência da vítima, é importante que todos saibam como denunciar, né, Vanessa? Nós colocamos aí, coloca na tela o Disque Denúncia, no canal de denúncia que funciona aí diariamente, né, 24 horas, incluindo sábados, domingos e feriados, e a chamada é gratuita. Então é Disque 100. É muito simples você ajudar, você fazer essa denúncia aí contra, em favor de alguém que está sofrendo. Né? Uma criança, um adolescente, mulher, enfim, alguém em vulnerabilidade. Né? A gente está falando isso. Hoje a gente fala da questão do abuso infantil, mas não só disso. Né? Quando você perceber algo aí, tem que denunciar, gente. Tá? Quer falar algo sobre isso? É bem importante isso que você trouxe do canal de denúncia do Disque 100, porque ele é anônimo. Então, já quebra com essa ideia de que eu não vou me meter porque vão ficar sabendo do meu nome, eu não quero me envolver com isso. Exato. Então, liga no 100, liga no Disque 100, não precisa falar o seu nome, passa os dados que você sabe, você não precisa investigar a situação. A gente fala denúncia, mas é para as pessoas entenderem. Na verdade, é uma notificação de suspeita de violência. Então, não precisa sair investigando para ter certeza. Então, às vezes as pessoas pensam, eu só vou ligar se eu tiver certeza. Não. Você pode notificar uma suspeita. Quem vai verificar se tem sinais ou não de violência, o conselho tutelar vai chamar a família, eu vou conversar com a criança. Se tiver sinais, inclusive, nós vamos mandar para a delegacia. O nome do denunciante muitas vezes não aparece, porque a gente nem sabe de onde veio. Né? Mas é importante porque ele é um pontapé inicial para a gente poder acolher essa criança. É importante que essa pessoa, por exemplo, né, se alguém está aí ouvindo, escutando e pensou em alguém, mas a família sabe, a própria família não faz nada, fala isso na sua denúncia. Fala isso porque esse é um dado muito importante para nós. Exatamente. Porque aí a gente vai tentar abordar essa criança de uma forma que a família não manipule a cabecinha dessa criança antes dela falar comigo. A pessoa que falou comigo aquela vez, ela falou, mas você é o quê da família? Ela me perguntou, eu falei, olha, eu sou vizinha e eu estou escutando esses gritos aí, então eu acho que é importante que vocês venham, enfim, enviem alguém, né? E aí, realmente, no outro dia já tinha resolvido, me parece que ele perdeu, era uma adolescente, e ele perdeu a guarda. Né? Era o pai e perdeu a guarda, enfim. Temos que ajudar. Com certeza. Né?
Com certeza mesmo. A lei é muito clara, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que muita gente diz assim, ai, nossa, criançada, essa juventude, tudo vagabundo depois do tal do ECA. Depois do tal do ECA, né? Ah, sim. Depois do tal do ECA. Então, o que o ECA diz, né? O ECA, ele diz, é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar os direitos das crianças e dos adolescentes. Né? Exatamente. Adolescente pode trabalhar sim, antes, né, que as pessoas falam, não pode trabalhar agora, né? Pode trabalhar. Claro que existem algumas exceções, mas pode trabalhar. Aqui nós temos, na produção, um adolescente, tem e trabalha, né? Viu? Trabalha na rádio, trabalha com a gente, estuda e a gente cobra. Tá? Isso. E a gente cobra. O que a gente não pode colocar numa situação em situações perigosas, né? Mas pode trabalhar, sim. E esse mesmo ECA, ele traz muita coisa bacana, muita mesmo. Inclusive dessa proteção com relação às violências, né? E esse dever da sociedade, esse dever de falar, esse dever, é um dever. Exatamente. É um dever. Isso é muito claro na lei. Exatamente. Deixa eu falar mais um pouquinho das nossas patrocinadoras aqui. Heloísa Flores, com vasos artificiais e naturais no estúdio. Flores para várias ocasiões, além de criação de jardins. Solta o VT. Seja para embelezar uma casa, outro lugar especial, ou para dar cor a um evento. Seja para oferecer à pessoa amada ou para você se inspirar enquanto as observa na natureza. A verdade é que as flores não param de surpreender. E a Heloísa Flores tem uma linha completa de flores naturais e artificiais, além de criação de jardins, decoração em geral e eventos. Então pega aí o telefone 984 14 24 28. A Heloísa Flores também está nas redes sociais, @heloisa.flores.5. Não deu nem tempo de eu tomar uma aguinha. Ok. Tem mais gente aqui com a gente, ó. Leandrinho Oliveira, ótimo programa. Parabéns pelo trabalho que faz por nossas crianças em nosso município. Muito bom. Obrigada, Leandro. Bom, a gente vai falar agora sobre a questão não só da violência sexual, mas de todo tipo de violação dos direitos da criança e do adolescente. Espancamento, tortura, que é o que eu estava falando da questão lá de São Paulo. Eu não sei o que realmente acontecia, mas acredito que seja que era espancamento. Então, assim, é todo tipo aí de violação dos direitos da criança e do adolescente. Vanessa. A criança e o adolescente, quando a gente fala em violação de direitos, a gente tem que ter claro quais são esses direitos, né? Os direitos das crianças e adolescentes, eles estão reunidos em 5 grandes direitos fundamentais, que estão lá no ECA. Quem tiver curiosidade, gente, é só colocar no Google lá, ECA. Vai aparecer a lei. Coloca para a gente, já aproveita aí, produção, Aparece coloca para a gente na descrição. E aparece a lei com todas as atualizações dela. Certo. Então, aí, no próprio site do governo. Então, você vai lendo já com tudo de mais atual que ela tem. Então, todos os direitos eles estão reunidos em 5. Por exemplo, a criança tem direito à vida, a criança tem direito à saúde, a criança tem direito... Aí, tudo vai estar dentro desses 5. Não é só 5, porque alguns têm 2, 3, 4 juntos, né? Mas, por exemplo, a criança tem direito à convivência familiar e comunitária, né? Então, uma criança que os pais se separam, né? Ela tem direito a conviver com toda a família. Quando um genitor impede a convivência com outro genitor ou com a família do outro genitor, isso é uma violação de direitos. Certo. Mesmo que não tenha uma violência física, uma violência sexual. Mas isso é uma violação do direito. Por quê? Porque a criança tem direito à convivência familiar. Um outro direito das crianças, e olha que coisa mais interessante, que isso está previsto na lei, é o direito ao brincar. Com certeza. Porque a criança, desde bebezinha, ela se desenvolve e aprende as suas habilidades brincando. A gente sabe que brincando é mais gostoso e aprende dúvida. Realmente. Então, a criança ela tem direito ao brincar. Quem tem filho em CMEI ou em escola desde pequenininho sabe que é tudo muito lúdico. Né? Então, não permitir que uma criança brinque, principalmente em idade muito tenra, é uma violação de direito também. E aí nós vamos caminhando para violações mais graves. Então, por exemplo, uma mãe, um pai, né, uma família, um responsável que não leva o seu filho à escola,
é uma violação de direitos também. Porque as pessoas não pensem que é só a questão da tortura, do espancamento, enfim, não. Né? Né, os responsáveis que não vacinam seus filhos, aquelas vacinas obrigatórias, né, aquelas de bebezinho, por exemplo, isso é uma violação de direito também. Né? E aí nós temos várias violações de direito, E claro lá que as tem mais todas. graves. Ali nesse link aí do ECA. Vai ter todos os direitos fundamentais. Tá ótimo, foi colocado então o PDF, link em PDF, tá? Para quem quiser dar uma olhada sobre essa questão dos direitos, tá bom? Isso. Aí lá tá todos os direitos fundamentais das crianças, tem muitas outras coisas também. Sim. Aí a gente vai caminhando, claro, a gente vai chegando em violações mais graves, né? Então, por exemplo, uma violência física, que é um tema que a gente poderia ficar aqui meio ano E no seu nós programa vamos conversando. Então, essa é a né? questão, porque nós entramos agora, engraçado que é hoje, 18/5. Isso, hoje é a data mesmo. E assim, a gente vai fazer um geralzão, mas eu realmente gostaria e convido você, do pessoal do CREAS, né, a Angélica aí, também tem o Instituto Inocência, né, de Medianeira, para que venham, para que exponham aí, coloquem o trabalho de vocês e a gente poder falar de um tema, né, para a gente se aprofundar. Sim, Essa questão da violência sexual é um tema que, nossa, com certeza gera muita contradição. Muitas pessoas acham que realmente é batendo que se educa, né? Inclusive, na capacitação dos profissionais da educação ano passado, eu perguntei, né? Eu falei, bom, gente, então, quem aí que quando faz alguma caquinha no trabalho, o chefe chega com a cinta na mão? Né? Porque o chefe já orientou, às vezes 1, 2, 3 vezes. Sim. Quem leva uma palmada na cara, né? Uma chinelada. E nenhuma das quase 500 pessoas levantou a mão. Porque aquilo que a gente acha um absurdo no mundo do adulto, a gente normaliza na vida da criança. Não, para a criança é normal. Eu tenho que dar uma chinelada, senão ela não vai aprender. Eu apanhei e não morri. Eu apanhei e não morri. É que o objetivo não era te matar, porque se fosse te matar, teriam te matado. Exatamente. Como fizeram com o Henry. Exatamente. Lá, né? Lá no Rio de Janeiro, como fizeram com o Bernardo. Porque se o objetivo é matar, o adulto, de fato, ele vai conseguir matar. Esse não era o objetivo. Era só violentar. Era ensinar de uma maneira talvez bastante equivocada, que hoje nós temos condição de conversar, de debater. Nós temos grupos de apoio para os pais. Tem o Amor Exigente, que é um grupo excelente de apoio e amparo aos pais. Tem a escola de pais também, que vão trabalhar justamente isso. Gente, é difícil educar um ser humano. É porque muitas vezes as pessoas, meu pai fazia isso, mas porque naquela época, no entendimento deles, era isso. Não tinha tanto acesso à informação como tem hoje. Hoje nós temos grupos, a gente fala sobre essa dificuldade, a gente consegue falar sobre isso, a gente consegue... E as pessoas repetem, né? As pessoas repetem, muitas vezes sem reflexão, né? Mas, como você falou, o acesso à informação hoje é muito maior do que há 60 anos atrás, por exemplo. Eu negociava com a minha mãe, por exemplo. Eu tenho duas irmãs e um irmão. E aí, quando ela vinha, aí eu falava assim, mamãe, vamos negociar, né? Talvez não precise bater, ela vai entender. Eu negociava já desde pequena, menina. Porque, na verdade, a agressão física ela é para acalmar o nervosismo que o adulto está sentindo. Então, o adulto ele tem aquele sentimento ruim e ele tem que descarregar aquilo. Qual é a via que ele descarrega? Pela via motora, né? Então, se às vezes ele for lá dar um soco no saco de boxe, ele vai descarregar da mesma forma. Mas o pensamento sempre de fazer isso com quem está irritando ele, que muitas vezes é a criança. Então, é difícil, gente, é difícil educar. Difícil. Não é fácil. E o objetivo, acho que nesse caso, quando você tiver vontade de bater, que a criança te tirou do sério, acho que o objetivo é ensinar. Então, você sabe que batendo você não vai ensinar. Né? Então, tira o que ele gosta. Olha que tem mosquito aqui para entrar na boca. O programa passado entrou mosquito na boca. Mas, enfim, voltando. O objetivo é ensinar, né? É o que eu sempre penso, da forma que eu lido com o meu filho. Eu falo sempre para os internautas aqui, eles sabem a maneira, né? Então, eu sempre falo dessa forma, de direcionar da melhor forma. Né? E batendo não é a melhor.
E qual é o risco, né? Quando a gente fala assim, Vanessa, mas então você está dizendo que um tapa, às vezes, na mão, é a mesma coisa que um espancamento? Não, eu não estou falando isso. Sim, Mas o espancamento começou de uma forma. Exato. Né? Então, o adulto, ele pode acontecer sim dele ir perdendo o controle. Eu nunca vou esquecer na minha vida, quando eu comecei a trabalhar, em 2008, eu recebi um pedido de atendimento para um menino em que o pai esquentava a agulha no ferro para machucar o testículo dele. Isso começou como? Aqui em São Miguel. Eu até falei para a equipe, quando a gente estava trabalhando no desenvolvimento das perguntas, eu falei, gente, vai ser pesado. Vai ser impactante. Eu acho que um dos trabalhos mais difíceis, assim, para você, na questão de hoje você é mãe, né? Então, acredito que seja a cada caso que vem assim você ainda se choca. Mas eu vou te pedir sobre a questão de casos aí que ainda te impactam, né? Sim. Eu espero que continuem me impactando, né? Porque eu acho que se alguma pessoa, algum dia, deixa de se impactar com isso, é um sinal muito ruim. Né? Cada um de nós tem as suas dificuldades, né? Eu sei quais são as minhas. Por exemplo, eu não conseguiria, por exemplo, trabalhar com crianças em estado terminal. Né? Eu tinha uma colega que trabalhava num grande hospital aqui do estado. E ela relatava para a gente situações em que ela perdia os pacientes, né? Os pacientes morriam, as crianças morriam, os adolescentes morriam. Isso, para mim, é um limite, eu não dou conta disso. E eu acho que a gente pode contribuir, né, para a sociedade de uma forma geral, aonde a gente dá conta, né? Mesmo que tenha o lado pesado. Muito. Né? Muito todo trabalho tem seu lado pesado. Seja com seres humanos, ou seja com outras coisas, pessoas, né? Sei lá, enfim. Outras áreas, assim. Mas realmente é muito chocante porque a gente vê que essas coisas continuam acontecendo e continuam acontecendo e continuam acontecendo, e a gente vai ter, talvez, sei lá, décadas, não sei, século aí, para tentar mudar um pouquinho essas coisas e mostrar bastante proteção e talvez a gente coagir os agressores a não fazer, né, esse tipo de coisa. O que é importante agora, no atual momento, é a gente mostrar para as crianças que tem gente por elas, né? E mesmo que dentro da própria casa, todo mundo saiba e as pessoas estão coagindo e fazendo de conta que isso não está acontecendo, tem saída. Tem saída para isso. Nós, profissionais, o Estado está bem organizado para isso também, no sentido de que a gente tem políticas públicas que atendam, né? Então, se for necessário, a gente vai retirar temporariamente a criança dessa família para conseguir proteger, para conseguir cuidar do corpo dela, dos sentimentos dela, da cabecinha dela. Né? Então, uma das possibilidades é essa. Porque não adianta, vai virar a questão de quando for adulta, vai ter todos esses traumas, vai carregar tudo isso. Né? Vamos falar do Maio Laranja. A campanha foi criada em referência ao caso de Araceli Cabreira Sanches Crespo, de 8 anos de idade. Coloca a foto para a gente. Araceli foi assassinada em 18 de maio de 1973. Foi sequestrada, drogada, violentada sexualmente e assassinada em Vitória, no Espírito Santo. Os principais suspeitos são pertencentes a famílias influentes do Espírito Santo. Foram condenados pelo crime em 1980, no entanto, em novo julgamento, em 91, os réus foram absolvidos. Em 2000, o Congresso Nacional instituiu o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, na data da morte de Araceli. Vanessa, o melhor nível socioeconômico da família significa por si só garantia de proteção à integridade física e mental e à própria vida de uma criança? Violência contra a criança tem classe social? Não. A violência contra qualquer pessoa não tem classe social, né? E algo que eu já observava, né, nos meus anos de trabalho, e que depois eu vi profissionais falando isso, né, é o quê? O que nós temos hoje aqui no nosso município? Né? E eu digo isso com muita convicção do que eu falo.
crianças e adolescentes que frequentam as instituições públicas são muito mais protegidos no que se refere ao atendimento da violência. Por que, Vanessa, você está discriminando? Não, eu não estou discriminando ninguém. Mas os dados não mentem. A quantidade de comunicados de suspeitas de violência que a gente recebe de todas as instituições públicas e privadas, os dados são 95%, talvez até mais, são de crianças de instituições públicas. Isso não quer dizer que a gente não atenda crianças da rede particular. Porém, elas não chegaram pelas instituições de saúde ou escolares. Como chegam? A própria família busca. Que bom. A própria família busca. E aquelas que a família não busca? É. Que daí a escola, as clínicas, né, também poderiam fazer alguma denúncia. Né? Eu acho que a questão é que quando se fala em casos de abuso de exploração, a gente já nos vem à mente que o agressor, ou enfim, a vítima é desprovido de cultura, de conhecimento, de classe baixa, e não. Não é isso. Tanto é que, por exemplo, no caso da Araceli, né, como você lembrou, os agressores não eram. E aí não houve uma responsabilização. É claro que na década de 70 nós tínhamos um sistema montado de uma forma, né, jurídico, enfim. Hoje em dia, o que a gente tem? A palavra da vítima é a principal prova. Certo. Então, a gente evoluiu muito nisso, né? Então, se a vítima vem e relata, isso é uma prova muito grande de que isso aconteceu. Porque, por exemplo, crimes sexuais, eles não são feitos com testemunha. Exato. O juiz sabe disso, o promotor sabe disso. Né? Os crimes sexuais, eles são feitos às escondidas, é pedido silêncio, é pedido segredo, é realizado ameaça. Né? Então, a forma como se coleta as provas desse crime é outra forma. Né? Claro, a Araceli veio a óbito, mas um crime, por exemplo, sexual de uma criança que não veio a óbito na década de 70 e hoje, a investigação, o cuidado que a gente tem com a vítima, né, é totalmente diferente. Né? Tá certo. Então, respondendo a sua pergunta, a violência ela está presente em todas as classes sociais. Algumas classes acabam sendo mais protegidas pelo olhar de cuidado dos profissionais que estão envolvidos aí com as crianças. Né? Mas nós estamos abertos a atender todas as crianças, independente de classe, de etnia, né? De religião, independente de qualquer coisa. Você vê a importância da escola nessa questão. Né? E como você falou, muitas vezes a própria família tem medo, enfim, não, vergonha, não vou falar sobre... A importância da escola, realmente os profissionais estarem preparados para observar. Né? Sim. Tá certo. Deixa eu falar, então, de mais uma patrocinadora, a Cília Sartor Makeup. Olha só, você tem um evento, uma festa, um chá, um casamento, você precisa conhecer a vantagem de passar no espaço da Cília Sartor Makeup. Hidratação intensiva, progressiva, unhas em gel, makes e penteados. Solta o VT. A maquiagem é uma arte feita na pele e que contribui demais para a nossa autoestima. Existem dias que queremos passar só o básico, mas existem dias que o desejo é uma superprodução completa para brilhar. E a Cília Sartor oferece make e penteados com muita excelência. Então entre em contato e marque o seu horário. @Cília Sartor Makeup. Olha que tem gente com a gente aqui. Ivone Corbari, prima querida. Boa noite, prima e sua convidada. Vamos cuidar das nossas crianças, somos todos responsáveis. Exatamente. Álvaro Sampaio, meu querido, um beijo para você. Boa noite, Cris e Vanessa. Parabéns pelo tema, muito importante. Vanessa, uma ótima profissional. Realmente, eu falei, a Vanessa estará conosco. Uau, a Vanessa! Que legal, bom, né? Bacana. Receber todo esse carinho, né? Hoje tive o prazer de assistir um espetáculo que fala sobre esse tema. Exatamente. E a Vanessa vai falar agora para a gente sobre o que eles trouxeram. Hoje teve, acho que quantas vezes o teatro foi exibido? Foram 6 vezes
né? A gente E aberto, assim, pro estima, público. aberto, né? Mas principalmente para as crianças de 4 a 11 anos de todo o município, todas as escolas foram convidadas, públicas, particulares, escola indígena, Pestalozzi. Né? Foi lá no CTG. Foi no CTG. A gente estima que aproximadamente 2.500, talvez até mais, pessoas passaram que por lá. bom, que bom. Alguns pais levaram os filhos também. Eu não né? pude. A Angélica falou, Cris, leva seu filhote. Mas em dia de programa fica mais complicado, né? Porque a gente está ali super envolvido. Mas foi muito lindo. Uma forma bem bacana de abordar o tema, de uma forma muito sutil. Acho que é aproveitar o espaço para falar um pouco sobre isso também. Fica à vontade. Como que a gente orienta as crianças, né? Como que a gente orienta, por exemplo, meu filho, ele vai fazer 3 anos ainda, mas eu já converso com ele sobre essas coisas. E a gente fala de relação sexual para uma criança de 3 anos? É claro que não. Imagina, não vai claro entender que não. nunca. Aí a gente usa livros, por exemplo. A gente usa um livro, o livro do... Não sei se o pessoal Fecha consegue pra gente enxergar. aqui, no dela, por favor. O livrinho do Pipo e da Fifi, por exemplo, né? Esse aqui é para crianças a partir de 3 anos, mas como, por exemplo, meu filho tem 2 e pouquinho. Ele não lê o livro inteiro para ele, eu leio umas páginas, de repente eu volto. O que ele ensina? Ensina que existem partes íntimas, que elas ficam escondidinhas, que a gente tem que lavar e limpar, mas que ninguém pode mexer. De uma forma né? muito leve, né? Coisa linda o livro, que bacana. gente. Tem um que é para bebês, que daí os pais brincam com a criança, cola algodãozinho, cola palitinho, tem as espuminhas do banho. Aqui a criança pode fazer um desenho, né? E estão disponíveis na internet aí. Tem vários livros, né? Esse do Pipo da Fifi é ótimo. E é assim a gente vai conversando. A gente nomeia as partes íntimas para as crianças. A gente explica, por exemplo, uma criança de 5 anos. Como que você fala? A criança de 5 anos ela já sabe um pouquinho mais do que uma criança de 2, né? Sim. Existem vários tipos de carinho. Tem carinho que você fica feliz, tem carinho que você fica confuso. Carinho não pode deixar confuso. Se um dia o carinho te deixar confuso, você tem que contar para a mamãe. Se te pedirem segredo de um carinho diferente, você também tem que contar para a mamãe. Carinho nunca pode pedir segredo. Olha só. Porque se é bom, olha que coisa linda, porque se gente. é gostoso, se é saudável, por que segredo? Por que segredo? Né? Então, Olha, se pedirem segredo, uma forma fofa você tem de que falar. contar para a mamãe. Se o teu coração ficar confuso, alguma coisa tem. Você conta que eu vou te ajudar. Né? Então, a gente tem várias formas. E o teatro dizia... O teatro é justamente isso. Ele é para criança a partir de 4 anos de idade. Então, em nenhum momento se falou a palavra violência. Imagina, a gente não faz isso com criança. Sim. Né? A gente ensina que existem partes... O que o teatro fez. Existem as partes íntimas, ninguém pode tocar nelas, ninguém pode querer ficar olhando, e ninguém também pode ficar mostrando as suas. Existem carinhos legais que deixam o coração feliz, e existem carinhos que deixam o coração confuso. Se um dia alguma coisa assim acontecer com você, você tem que pedir ajuda. Em resumo, foi isso. Né? Então, uma maneira muito leve de abordar, mas que aquela criança que aconteceu alguma coisa, ou se um dia acontecer, ela vai lembrar. Ela vai lembrar muito que ela tem que pedir ajuda. Né? E é isso que é importante. Na verdade, esse método, Vanessa, é o mais eficaz. Sim, é o mais eficaz, porque como é que você vai pedir proteção para a criança se na família já existe um agressor? Então, é mais eficaz você realmente passar dessa forma leve. E se você não tem condição, se você acha, não, isso eu não vou saber falar, procura um profissional. Sem dúvida, procura a gente lá no Conselho Tutelar, a gente pode passar, por exemplo, todo mundo sabe desenhar um bonequinho, uma pessoinha, né? E aí a gente brinca de semáforo. Qual parte aqui que a gente pode dar carinho, nós vamos pintar de verde? Qual parte que tem atenção, que a gente não sabe já se pode dar ou não dar carinho, vai amarelo. E o vermelho, as partes que não pode. Não pode dar carinho, a gente vai pintar de vermelhinho. Quer dizer, a criança está brincando ali, mas ela está aprendendo, entendendo que da forma que é saudável para ela, né, a se proteger. Sim, sem dúvida. Realmente é a forma mais Quem eficaz. quiser, fica bem à vontade. Eu estou aberta lá no Conselho Tutelar a oferecer material, né? Acho que esse é o nosso objetivo sempre, atingir as famílias, as crianças, e pensar sempre na prevenção, na proteção. Né? Exato, porque depois que acontece, o negócio fica bem mais complicado. Deixa eu ver aqui.
Vanessa, com 15 anos de experiência, e a gente já estava falando sobre os casos que chocam, você ainda se choca. Sim. E você falou que... Né? Os casos que chegam para você, se você puder falar de algum aí que impactou. Sim. Eu vou trazer, claro, né, sem citar nomes. Já cheguei a atender adolescentes, né, adolescente grávida do próprio pai, né? E um caso que me impactou muito, na verdade, não foi de uma adolescente, foi de uma mulher adulta que eu atendi, não foi aqui na cidade, foi em outra cidade que eu morava, que quando me procurou, tinha acabado de sair de uma internação psiquiátrica porque tinha ficado temporariamente paralítica. E aí o médico, então, encaminhou para o psicólogo. Ela, na época, já tinha voltado a andar, né? Uma mulher nova, 30 e poucos anos. E aí, quando a gente foi no processo de terapia dela, ela se recordou de um abuso que ela sentiu durante muitos anos ali na época da infância, começo da adolescência. Isso impacta muito a gente, né? Assim, tamanho sofrimento que foi para o corpo dessa pessoa e realmente impediu ela de andar na vida, né? Assim, na forma literal ali mesmo. Porque foi isso que aconteceu. Ela então, não, assim, é devastador. Por isso que tem que existir a prevenção. Por isso que a gente tem que falar sobre o assunto, a gente tem que passar para as nossas crianças. Se você não tem condição, procura ajuda. Porque depois que acontece, é devastador. E as equipes estão aí para atender justamente para que não seja devastador para sempre. Né? Para que a gente consiga curar essas feridas, pensando que não é só a criança que se impacta, os pais também se impactam muito, também precisam de apoio. E uma outra coisa que eu quero dizer é que caso tenha adultos nos ouvindo que também passaram por isso e que ao ouvir acabaram lembrando, recordando de coisas, com certeza, busque também atendimento. Sempre há tempo para a gente se fortalecer e curar as nossas feridas. Com certeza. Sempre. Aí, já chegou? Bom, os nossos ouvintes, a live continua, YouTube, Facebook, a gente continua aqui, mas os ouvintes voltam, então, para a Estação Jornal com o nosso amigo Valdeci. Um beijo, tá? Muito especial para vocês. E eu espero vocês na quinta-feira que vem, tá bom? Beijo muito especial, mas a live aqui continua, YouTube e Facebook. Vamos lá. A educação sexual, como a gente estava falando, ela deve vir de casa e também passar pelo ensino escolar. Começa desde bebê e segue pela vida toda. A família realmente é a principal responsável, mas não é a única, né? A escola deve oferecer educação sexual adequada à idade da criança e sempre respeitando o desenvolvimento infantil de maneira geral. É o que a gente estava falando aqui. É isso mesmo. Quer falar mais alguma coisa Algumas sobre? pessoas fazem a crítica, né? A educação sexual não tem que ser feita na escola. Gente, vamos pensar no óbvio. Com certeza. Se 90% dos abusos acontecem em casa, óbvio que não é o agressor que vai orientar. Exato. Alguém de fora precisa fazer isso. E é o que eu falei, ninguém vai ensinar as crianças a terem relação sexual. Acho que as pessoas pensam, vão dar ideia. Não, a gente vai fazer aquilo que que cabe para a idade daquela criança. Sempre da forma adequada. Então, se para a criança de 2 anos, o que ela precisa saber é nomear as partes íntimas, é isso. É entender por que é íntimo, porque fica escondidinho. Porque a gente tem que cuidar. Exatamente. A gente tem que limpar certinho quando vai no banheiro. A gente tem que cuidar, né? Exatamente. Então, uma criança de 5 anos, a gente já pode falar um pouquinho mais de coisa, mas a gente não fala sobre relação mesmo, né? Claro, sempre da forma mais leve, sem como dúvida. Você passou. Né? Realmente, a questão de por que, ao tratarmos o assunto, ensinamos a criança o senso de responsabilidade sobre o seu próprio corpo. Né? Tem mais gente com a gente aqui? AM, parabéns, excelente assunto, obrigada. Um assunto que deve ser discutido o ano todo. Exatamente, Álvaro. Um beijo para você. Sandra D'Agostin, trabalho maravilhoso.
Julie Geller, Julie, minha querida, parabéns, excelente profissional que é a Vanessa. Querida. Olha só, que coisa boa, gente. Vai colocando aí, tá? Tem também o Instagram, como é que a gente faz para falar com o Conselho Tutelar? Tem o Instagram de vocês? Não, a gente não tem? Até onde eu sei, não tem rede social, não. Certo. O que tem é um número fixo, que funciona o WhatsApp também, e tem um número que a gente chama de plantão, que também é 24 horas para situações de emergência daí, né? Aquilo que não é emergência é durante o dia, lá na sede do Conselho Tutelar, ou no 3565-8157. Coloca pra gente, por favor. 3565-8157. Ele é fixo e o WhatsApp também. Tá certo aí, então fica na descrição para que se tenha aí, acho que é bom sempre salve esse número, né? Sim. O WhatsApp aí também, para que caso precise você já tenha aí na mão, tá? É de extrema importância que os pais estejam cientes, como a gente está falando, e a gente vai voltar a comentar, de que precisam falar sobre isso com a criança, com o adolescente. E eu volto a te pedir sobre a questão, mas o que as crianças precisam saber, como e quais dicas, Vanessa? Tem alguma coisa que ficou, que você gostaria de colocar ainda sobre como falar com a criança, explicando sobre a questão, sobre essa questão? Tem alguma coisa que ficou? Eu acho que por mais que as crianças tenham as idades, a gente tem coisas esperadas para cada idade, né? Acho que cada pai, cada mãe conhece um pouquinho do seu filho e sabe em que momento que ele está ali de entender das coisas. Uma das coisas, além das orientações que a gente dá, é sempre mostrar que a criança pode sim confiar no responsável e falar sempre aquilo que quiser. Né? Incentivar a filha a conversar. Se tem problema, isso, é mostrar o que a gente chama de rede de apoio. Exato. Né? Que é isso que a gente faz também quando a gente vai até as escolas, faz palestra, tem eventos como esse, por exemplo. É mostrar que a criança vai ter suporte se ela precisar. Então, além de dar a informação de cuidar do corpinho, de carinhos que são certos, carinhos que são errados, enfim, é dizer, se algum dia algo acontecer, você pode confiar totalmente em mim. Muito bom. Você quer falar mais sobre os livros que você trouxe? Eu quero deixar como dica mesmo. Eu acho que também, se jogar ali no Google, inclusive tem vídeos gratuitos no YouTube, mas daí esses, o que eu oriento? Você joga lá, prevenção ao abuso sexual infantil. Aí vai aparecer uma série de vídeos. Você, pai, mãe, padrinho, madrinha, tio, tia, professor, veja antes de mostrar para a criança, tá? E vê se os valores que são transmitidos ali naquele vídeo estão de acordo, porque alguns, por exemplo, tem gente que segue uma religião, tem gente que segue outra. E aí alguns vídeos são produzidos por instituições ligadas à religião. Então, às vezes, você não vai concordar com aquilo que ele falou com relação a isso. Exatamente. Mas você concorda com todo o resto, né? Sim. Então, assiste antes e depois passa esses videozinhos também. Conversa com a criança sobre isso, né? Na internet, a gente realmente tem muito material que ajuda os pais a trabalharem de maneira lúdica isso com as crianças. Eu acho que vale muito a pena consultar, né? Deixar um tempinho reservado aí para isso. E se não conseguir, fala, não, esse é um assunto aí meio complicado, é claro que você pode contar então com o apoio do CREAS, do Conselho Tutelar, tá? Deixa eu falar de mais uma patrocinadora, você vê que tem bastante aqui, né? Que ótimo, né? Que ótimo. Tem muita gente que sofre de dores no ciático, dores na lombar, você sofre disso? Já sofri, agora eu não sofro Esse negócio de ficar muito sentado? Terrível, terrível. Exatamente. Quem sofre, vale a pena procurar tratamento. Mas por que continuar sofrendo se aqui na cidade nós temos uma especialista? Então, você precisa conhecer a Jane, massoterapeuta. Solta o VT. Olha só o que o Espaço Jane Massoterapeuta oferece para você. Reflexologia, massagem modeladora, terapia das pedras quentes, drenagem facial, drenagem pós-procedimento cirúrgico, peeling ultrassônico, shiatsu terapia, reiki, terapêutica nervo ciático, new face
alta frequência. Tratamento capilar, ente de alta frequência. Limpeza facial. A Jane massoterapeuta também está nas redes sociais. Depois passar. Eu gostaria que você falasse sobre essa questão de não... claro, nós estamos falando sobre a violência infantil, mas que também o adulto aí que está ouvindo, em que em algum momento na infância ou adolescência passou por isso, que também venha falar sobre, para que você possa curar aí, poder orientar os seus e proteger. Né? Porque as pessoas que passam por isso, Vanessa, elas têm uma super proteção nessa questão. Né? As pessoas que já passaram na infância, para os seus filhos e netos, elas super protegem e acabam, talvez, não sendo da forma mais saudável. É como a gente já falou antes, né? Isso vai deixar algumas marcas. Né? E para aquela pessoa adulta, né, que está nos ouvindo, que pode ser que tenha acontecido algo nesse sentido, é como eu falei, sempre há tempo para a gente se curar. Para a gente se ouvir, para a gente se tratar, para a gente olhar para a nossa história, olhar para as nossas feridas. Fácil não é. Porque se fosse fácil, talvez a pessoa não teria ficado em silêncio tanto tempo. Doloroso. Mas é extremamente importante. Aonde as pessoas podem procurar ajuda? Aonde essa pessoa, por exemplo, né, talvez que esteja aí nos ouvindo, pode procurar ajuda? Na rede pública, ela pode procurar a unidade de saúde de referência dela e pedir para falar com a enfermeira responsável ou com uma psicóloga. Tá? Então, a enfermeira ou a psicóloga, eu imagino que vai ser a psicóloga, vai fazer um acolhimento, vai conversar, vai fazer como se fosse uma avaliação para verificar qual é o tipo de atendimento que essa pessoa precisa. No serviço particular, para quem quer procurar um serviço particular, pode procurar os psicólogos que atendem de forma particular, seja no município ou na região. Né? Traumas emocionais a gente trata com tratamentos psicológicos. Remédios ajudam? Sem dúvida nenhuma. Para muitos pacientes, remédios ajudam muito. Mas o remédio não vai lá naquele pontinho da sua história. Exatamente. E em todos os outros que estão grudadinhos lá com ele, né, desfazer a ferida. Para isso, a gente precisa da psicoterapia. Para isso, a gente precisa de um atendimento psicológico. Tá certo, então. Para você que está nos ouvindo, está nos vendo, também para as pessoas, porque fica gravado, né, fica ali disponível. Então, com certeza, muitas pessoas vão ainda assistir. Então, se você se identificou e quer curar isso, e quer poder saber direcionar os seus filhos, netos, da melhor forma possível e protegê-los da melhor forma possível, procure ajuda. É exatamente como a Vanessa está falando, tá bom? Vamos de mais patrocinador aqui? A Casa Decor, claro. Sempre com novidades, em pisos laminados, cortinas sob medida. Solta o VT para conhecer. Os pisos laminados são feitos em lâminas de madeira de reflorestamento, o que impacta diretamente os custos da obra, reforma ou decoração em um sentido bastante positivo. Por ser muito versátil e resistente, pode sim ser aplicado em diversos ambientes e ter dezenas de usos sem perda de qualidade ou performance. Então, entre em contato com a Casa Decor, que também está nas redes sociais. @decor_KAZA. Tá certo. E agora eu também preciso falar da Helena Semijoias e Pratas. Olha só, se as suas semijoias perdem um brilho, porque às vezes você vai comprar, ela está um brilho maravilhoso. E aí, dali uma semana, ela está começando a pretear. Você fala, não, mas não foi essa joia que eu comprei. Pois é. Com a Helena Semijoias e Pratas, isso não acontece. Olha só, será que tem como dar um zoom aqui para mim? Não dá, né? Vê se dá, gente. São joias lindíssimas. E por que elas não perdem o brilho? Porque são banhadas em 7 milésimos de ouro. E ela está aqui com a gente. Consegue dar o zoom? E são bem diferentes, olha só. Olha que lindo, gente. Acho que dá para ver, né? Então, Helena, Semijoias e Pratas. Claro que quem começa a usar a Helena não para mais, viu?
E também eu quero falar da Casa da Cuca, com esse lanchinho maravilhoso, sempre nos enviando produtos de altíssima qualidade aqui para o estúdio, para a gente poder oferecer para os nossos convidados. Eles abastecem os mercados da cidade, da região. Estão aqui, ó, na Rua Caçador, tá? No Jardim Mariana. Então, se você quer comer aquele pastelzinho, com aquele cafezinho com leite, é claro, tem que ser a Casa da Cuca, com a Dilceia e o Ricardo. Solta o VT. Vamos falar, Vanessa, sobre a questão dos dados daqui de São Miguel. Fique à vontade. Nós temos alguns dados do ano passado, fornecidos pela equipe do CREAS, né? Dos casos que chegaram até eles. Lembrando que os casos, quando as crianças falam que aconteceu a violência, não necessariamente a violência ainda está acontecendo. Então, os dados que a gente tem é daquilo que foi comunicado. Então, por exemplo, teve casos que a gente atendeu ano passado, mas a criança foi vítima há muitos anos atrás, né? Por isso também que a gente sabe que os dados são subnotificados, que existem crianças que não falam da sua situação, porque elas vêm relatar muito tempo depois, né? Então, o que nós temos de São Miguel do Iguaçu ano passado? Foram encaminhados para o CREAS a fazer o atendimento de 85 crianças e adolescentes vítimas de violência. É um número alto para São Miguel. 85 é um número muito alto. Desses, 42 eram de abuso sexual. Fecha para ela. Fecha para ela aqui para mim, por favor. Gente, metade. 85, então, vítimas de violência. E desses 85, 42 eram de abuso sexual. É muita coisa. Para um município do nosso tamanho. Exatamente. É muita coisa. Então, por que a gente traz a questão do dado? Para chocar as pessoas mesmo. Impacta para mostrar a importância de conversar com os filhos em casa, se perceber alguma mudança de comportamento. Por quê? Porque muitas vezes os pais chegam e dizem, meu Deus, eu sabia que tinha alguma coisa, ela estava muito diferente. Como que eu não percebi? Né? Então, por isso que eu falei que a gente também atende os pais, porque os pais precisam muito do suporte. Né? Existe uma culpa também, né, por não ter visto, mas assim, por isso a importância desse diálogo e dessa coisa do pode confiar em mim sempre. Nunca tenha medo de alguma ameaça. Me fale se estiver acontecendo alguma coisa. Né? Então, é por isso que a gente traz um pouquinho dos dados justamente para sensibilizar e, de uma certa forma, provocar uma conversa ali na família, né? Desse assunto que é tão impactante, né? Mas que, para a gente conseguir prevenir, nós precisamos conversar. Tem que falar sobre isso. É engraçado que, quando eu vi, porque eu já fazia, apresentava na parte musical, mas também apresentava um programa na rádio em São Paulo. E numa cidade grande, que é a capital, as pessoas absorvem de uma forma mais, não sei se acostumadas com tudo, não existe mais tanta surpresa quando se fala numa capital, numa cidade grande. E aqui, quando eu cheguei, eu já queria falar, porque eu sempre pensei em levar informação mesmo. Não é você simplesmente fazer um programa, vou trazer, enfim, qualquer coisa. Não, é realmente utilidade pública, né? E aí, quando eu entrei, eu falei, não, eu quero falar sobre depressão, sobre suicídio. E aí as pessoas falaram, não fala sobre isso em cidade pequena. Então, quer dizer, eu falei, não, eu vou falar, mas o teu programa só fala assim. Então, meu programa vai levar informação, vai trazer os melhores profissionais, para que as pessoas se encorajam a procurar ajuda. Sim, e vai ser assim. E a gente vai falar sobre suicídio, sobre depressão. Mas não posso falar porque foi meu vizinho ou alguém da família. Gente, a gente tem que falar. É importante que seja falado. Não é, Vanessa? Sem dúvida. Então, eu senti essa... das pessoas realmente em cidade pequena não querer falar sobre. Mas precisamos. Então, a gente vai trazer esse assunto de forma até mais aprofundada,
a cada um, porque tem, é como nós falamos, você falou, o Sim. abuso são vários tipos, não é uma coisa só. Violência sexual é uma coisa, exploração sexual é outra, abuso sexual é outra. Então, a gente vai trazer a cada programa para a gente poder se aprofundar. Isso. Tá? E Quer aí falar mais a uma gente coisa? poderia, como você falou, nós falamos de várias coisas extremamente importantes, assim, canais de denúncia, o que é a violência sexual, o que é um abuso sem o ato sexual, isso é bem importante também, né? Porque assim, as pessoas não caracterizam, não foi abuso porque não teve. Foi abuso, né? Então, isso é bem importante, porque nós também precisamos cuidar dessa criança, né? E do impacto que isso vai ter na vida dela. Nós falamos sobre a questão, muito brevemente, da violência física, mas a gente poderia, por exemplo, em um programa, ficar só falando de violência psicológica. Exato. Né? Aquela violência que permeia as famílias, que muitas vezes estão em processo de separação, onde os adultos não conseguem lidar com as suas questões, e isso vai respingar muito nas crianças. Eu acho que a psicológica é a mais comum, né? Isso. Então, assim, e por que a gente tem que falar? Para de fato poder ajudar, para de fato poder fazer algo pelas pessoas, para que as pessoas saibam, se informem e busquem ajuda. Tem grandes profissionais aqui. Grandes. O programa, em agosto, faz 2 anos e a gente traz grandes profissionais, ótimos profissionais da cidade, da região. Então, é para que realmente você se encoraje. Eu passei por tal coisa. Tenha coragem de buscar ajuda para curar, né? Para diminuir aí, às vezes a pessoa está passando por uma situação tão difícil, mas foi por causa de um abuso lá atrás. Sim. Né? Então, é importante, e a psicóloga vai te ajudar com isso. Então, a gente realmente vai trazer. E quem falar que não, mas é muito pesado, eu vou trazer sim, sempre. Tá? Bota o A aqui que eu vou ter que finalizar com a Vanessa. Gente. Vanessa, obrigada. Imagina. Por vir, mesmo maravilhoso, esclarecedor, realmente, como todo mundo falou. Gente, que bacana, a Vanessa, bacana. uma ótima profissional. Muito obrigada por vir. Eu sei que você tem 2 bebês. Duas Querida, riquezas. obrigada mesmo. E eu espero que você venha Sim. também com a sua equipe lá, né? A Angélica também. Muito obrigada. Eu agradeço muito mesmo. Eu acho que e o programa ser hoje justamente no dia 18, né? Menina, a gente estava vendo, a gente estava desenvolvendo né? as perguntas, falei, gente, é dia 18. Hoje é o Dia Nacional, essa campanha acontece no Brasil inteiro nessa data de hoje. Eu acho que é bem significativo, né? Você ter aberto espaço para a gente poder falar sobre isso. Eu fico à disposição, se alguém quiser conversar, seja sobre a situação de criança, de adolescente, ou de você adulto, não sabe por onde começar, me procura lá no Conselho Tutelar. Tá? A gente vai conversar um pouquinho e eu vou te orientar. Né? Então, fico aberta. Quem quiser materiais também para conversar com as crianças, fique bem à vontade para me procurar lá no Conselho Tutelar também. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. As portas estão abertas sempre. Obrigada. Embora o abuso seja um tema complicado de ser abordado, ele é realmente extremamente importante. Primeiro, porque é algo que acontece frequentemente em muitos lares brasileiros. E segundo, porque ele tem consequências muitas vezes irreparáveis às vítimas. Denuncie. Quem sabe e não denuncia, violenta também. Um beijo muito especial. Tchau.